vida do apóstolo Paulo, né? Considerado o apóstolo dos gentios, e a vida do apóstolo Paulo, irmãos, é um exemplo de transformação e serviço. Mas quem era o apóstolo Paulo? A Bíblia vai dizer, irmãos, que antes do apóstolo Paulo receber o chamado de Deus, como nós vemos aqui nesta noite no versículo 15, aonde o Senhor chega a Ananias e diz para Ananias: Ananias, vai, porque para mim este é um instrumento escolhido, ou em outras palavras, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, né, da terra, e perante o povo de Israel. E a frase mais interessante que eu acho, né, é quando Deus vai dizer para ele assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. No capítulo 8, se nós voltarmos atrás, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 8, após a morte do diácono Estevão, a Bíblia diz que levantou, versículo 2 do capítulo 8, naquela ocasião, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer que após a morte de Estevão, irmãos, levanta-se ali, né, uma grande perseguição contra a igreja primitiva. E quem que era o líder desta perseguição? O apóstolo Paulo, irmãos, né, que antes era chamado de Saulo, mas a Bíblia vai dizer, né, que ali Saulo ou Paulo, porque alguns pregam, irmãos, que dizem que Deus trocou o nome de Paulo, mas Deus não trocou o nome de Paulo. Na verdade, Saulo e Paulo são o mesmo nome. O que muda é porque Saulo, né, o nome Saulo é no hebraico e Paulo era um nome grego, mas, né, tudo, né, mais significa o mesmo nome. Deus não mudou o nome de Paulo, é porque após o chamado, né, nós vamos ver que Paulo, ele usa mais, né, o nome Paulo e não Saulo no hebraico, né? Mas a Bíblia vai dizer então no capítulo 8 que ali após a morte de Estevão levanta-se uma grande perseguição contra a igreja. A Bíblia diz que Saulo, irmãos, ele assolava a igreja. A Bíblia diz que Saulo, ele entra, né, dentro das sinagogas, e a Bíblia diz que ele arrasta ali, né, todos aqueles que serviam a Jesus, todos aqueles que eram discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que ele arrasta, né, todos aqueles que em qualquer sinagoga que ele entrava e ele encontrava algum daqueles discípulos, né, que era discípulo de Jesus, que seguia o caminho, ele arrastava e levava preso para Jerusalém. A Bíblia vai dizer também que Saulo obrigava que eles blasfemassem contra Deus, né? Meu Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, no texto em que nós lemos, que o cenário era um cenário de perseguição, era um cenário de luta, era um cenário de dificuldade. A igreja primitiva estava passando por uma grande perseguição, por uma grande afronta do inimigo. E o principal líder dessa revolução, o principal líder dessa perseguição, quem era? O apóstolo Paulo, né? Um homem que era, né, religioso, né? A Bíblia vai dizer que Saulo, ele era da tribo de Benjamim, né, um cidadão romano, um fariseu zeloso
da lei, perseguidor da igreja primitiva, né? Um homem culto, né? Um homem que foi instruído, a Bíblia vai dizer que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um mestre renomado naquela época. Mas a Bíblia diz que Saulo, e quando nós vamos para o versículo 9, irmãos, a Bíblia diz, vai continuar dizendo que Paulo, ele respirava ainda ameaças contra a igreja. E a Bíblia diz que ele ali vai e pega, uma autorização, uma carta para poder ir para Jerusalém, para ir para Damasco, para poder qualquer um que ele encontrar, qualquer um dos discípulos de Jesus que ele encontrasse ali em Damasco, ele trouxesse para Jerusalém preso. Mas o que ele não sabia, irmãos, era que no caminho ele ia ter um encontro com Jesus. Eita Deus! Aleluias! O que ele não sabia, irmãos, é que o futuro e a trajetória de Saulo ia ser mudado, irmãos. E a Bíblia diz que ele pega ali uma carta e ele vai ali com aquele desejo, no coração, com aquele, impulsionado ali pelo zelo da lei, pelo zelo, um zelo, um conhecimento, irmão, que não era um conhecimento na palavra de Deus, mas a Bíblia diz que ele ali se levanta e ele vai até Damasco. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que no caminho de Damasco, irmãos, a Bíblia vai dizer que Saulo, ele aparece ali um resplendor, uma luz muito forte. E a Bíblia vai dizer que o horário, mais ou menos, ali é o horário de meio-dia. A Bíblia vai dizer que ele viu um resplendor muito forte, mais forte que a luz do sol. E a Bíblia diz que quando ele vê este resplendor, a Bíblia diz que ele e os seus companheiros, eles caem por terra. E a Bíblia diz que ele ouve uma voz do céu que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia vai dizer, aleluias, a Bíblia vai dizer que aquela voz bem alto começa a bradar no coração de Paulo, dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti, em algumas traduções vai dizer, irmão, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Recalcitrar, irmãos, é uma expressão bíblica que significa resistir ou insubordinar-se à vontade de Deus. O significado da palavra recalcitrar significa, é você resistir, é você ser insubordinado. Arguilhão é uma arte com uma ponta de ferro agudo, que as pessoas que mexem com gado, acho que alguns dos irmãos conhecem aqui, os irmãos for, que nem eu da roça, irmãos, os irmãos vão conhecer o que é o arguilhão. É um ferro com uma ponta aguda, pontuda, que usa para poder, guiar os bois, as vacas, quando não querem entrar no curral, não querem entrar dentro da carreta, ali a pessoa, o boiadeiro vai, pega com aquele ferro e cutuca. Jesus usa dessa metáfora para poder falar, aleluia, com religioso rebelde, irmãos. Meu Deus! Religioso prepotente, com alguém que estava ali, dominado, pelo orgulho, pelo legalismo, pela religiosidade, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. E ali ele se depara, aleluia, com Jesus, irmãos. Ele se depara, aleluia, com o mestre dos mestres, irmãos. Eita Deus! Ele se depara, bispo Aracá,
Você não vai ver ali, aleluia, os outros apóstolos se levantando para poder defender a igreja, irmãos. Mas uma coisa eu tenho certeza, aleluia, que eles estavam orando, aleluia, que eles estavam buscando, aleluia, a presença de Deus, porque a igreja primitiva não era que nem a igreja de hoje não, irmão. A igreja primitiva era uma igreja que buscava a presença de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que pagava o preço. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Glória! Aleluia. E a Bíblia fala que Saulo se depara, irmãos, com Jesus. Aleluia. Mas quem é tu? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Aleluias. Dura para ti, Saulo. Não adianta, irmãos, aleluia. Não adianta, aleluia. Nós queremos, aleluia, resistir, irmão. Não tem homem, irmão. Não tem mulher, aleluia, que pode resistir, aleluia, ao nosso Deus. Não tem homem, não tem mulher que pode resistir à força, aleluia, desse Deus poderoso, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, quando Ele quer agir, aleluia, ninguém impedirá, aleluia. Como nenhuma ferramenta preparada, aleluia, contra mim e contra a tua vida vai prevalecer, aleluia, porque Deus está no controle da minha e da tua vida. Eita glória! Aleluias! Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Saulo, ele cai por terra, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz para ele: olha, entra na cidade, porque lá, aleluia, eu vou fazer, aleluia, eu vou te mostrar o que você deve fazer. E a Bíblia diz que ali Saulo levanta, e a Bíblia diz que ele vai, né, ele entra dentro da cidade, e a Bíblia diz que ele fica lá, né, na casa de um discípulo, de um certo Judas, e a Bíblia diz que ele fica lá orando. Aleluias. Meu Deus! A Bíblia diz que através daquele resplendor, daquela luz forte, a Bíblia diz que ele fica cego. E agora, aleluia, aquele perseguidor, aquele que perseguia a igreja, aquele que estava, aleluia, cheio de arrogância, aquele que estava todo prepotente, aquele que achava que podia tudo, agora está humilhado, agora está quebrantado. Agora, aleluia, está, aleluia, louvado seja o nome de Deus, agora está, aleluia, orando, está agora buscando a presença de Deus, agora está consagrando, está em jejum, não está comendo. Olha como que Deus faz, irmãos. Meu Deus! Aleluias. Olha como que Deus trabalha, irmãos. Aleluia, eu sempre costumo dizer, irmãos, que quando a pessoa, quando o homem, quando o pecador, irmãos, ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, a vida dele é transformada. Quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, aleluia, a vida dele é mudada, aleluia. Quando Cristo entra, aleluia, na vida de alguém, quando Cristo entra, aleluia, na nossa vida, tudo muda na nossa vida, a identidade nossa muda, o propósito nosso muda, a missão nossa muda. Eita Deus! Quando nós temos uma verdadeira transformação, irmão, quando nós verdadeiramente somos convertidos por Jesus, quando nós somos realmente, quando o pecador realmente se converte ao Senhor, não quando a pessoa é convencida, porque nos nossos dias hoje existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmão, mas não foram transformadas por Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas ainda, aleluia, não foram libertos pelo Senhor. Ela tem tantas pessoas dentro da igreja, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Porque quando a pessoa, irmãos, tem um verdadeiro encontro com Jesus, a vida dele é mudada. Aleluia. Eita glória! Quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, a identidade dele é mudada. Aleluia. É por isso, aleluia, quando Saulo teve um verdadeiro encontro com Jesus,
A identidade dele mudou. Maravilha. Aleluias. Agora, aleluia, agora não é mais Saulo, não, aleluia. Agora não é mais um perseguidor, não. Agora, aleluia, é Paulo, aleluia. Paulo significa pequeno, irmãos, aleluia. Agora não é mais Saulo, não. Agora é Paulo, aleluia. Louvado seja o nome do... Aquele que se achava grande, agora é pequeno, aleluia. Aquele que se achava, aleluia, o prepotente, algo suficiente, achava que podia tudo, aleluia. Mas Jesus chegou, aleluia, e disse: não, aleluia, aqui quem manda é eu, aleluia. Aqui quem faz é eu, aleluia. Aqui quem pode é eu, aleluia. E quem é o homem, aleluia, para poder, aleluia, determinar aquilo que eu, aleluia, fiz, aleluia. Quem é o homem para determinar, irmãos, alguma coisa sobre a minha e sobre a tua vida? O que é o homem para poder determinar, aleluia, aquilo que Deus faz, aleluia, na igreja? Não, irmãos. A igreja tem dono. Aleluia, a igreja tem dono. Aleluia, a igreja do Senhor tem um dono. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, louvado seja o nome de que você tem dono. Aleluia. Você, aleluia, tem um Senhor. Aleluia. Você tem alguém, aleluia, que vela pela tua vida. Aleluia. Você tem um, aleluia, que te guarda, que te livra, que te protege. Aleluia. Não adianta, irmãos, aleluia, aquele que se levantar contra a tua vida vai se ver com Deus. Aleluia. Vai se ver com o Senhor. Tu és fiel, meu Pai. Aleluias. Eu acho interessante que Jesus vai dizer para Saulo: olha, Saulo, por que tu me persegue? Porque Saulo não estava perseguindo a igreja, irmão, não estava perseguindo os apóstolos. Ele estava perseguindo era Jesus, porque o dono da igreja é Jesus. Eita Foi glória! ele que edificou a igreja dele sobre a rocha. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Eita glória! As portas do inferno não vão prevalecer, irmãos, contra a igreja do Senhor. Aleluias! E a Bíblia diz que Deus, que Jesus, né, que o Senhor ali fala com Ananias e fala para Ananias: ó, Ananias, vai lá, né? Vai lá até a rua chamada direita, procura pela casa de um homem por nome Judas, né? E procura por um homem, né, por nome de Paulo de Tarso. Vai lá e ora por ele. E algo interessante aqui, irmãos, nesta passagem é que o Ananias vai dizer assim: Senhor, eu tenho tanto visto, né, falar desse homem, né? A Bíblia, né, eu tenho tanto visto falar sobre esse homem, e aqui diz, né, que ele tem carta, né, para poder levar preso, né, todos os discípulos, todos aqueles que professam o teu nome. Mas é interessante que Jesus vai dizer para Ananias: ó, Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, aleluia, aos gentios, para levar o meu nome, aleluia, diante dos reis, diante dos grandes da terra, e eu mostrarei para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E a Bíblia diz que Ananias vai lá, irmãos. Ananias vai lá até onde Deus mostrou para ele, né, em visão. Né, ele vai lá na rua chamada direita, chega lá e estava Saulo lá, ó, né, ajoelhado, orando. E quando ele chegou lá, a Bíblia vai dizer que Ananias chegou lá e chegou dizendo: Saulo, o Senhor me mandou eu vir aqui. O Senhor que te apareceu no caminho para vir até esta cidade, Ele me enviou aqui para poder orar por você e para que você para que você recupere a sua vista e para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eita glória! Olha o que Deus faz, irmão. Aleluia! Deus me enviou aqui, Saulo. Deus me enviou aqui para poder orar por você. Eu acredito, né? A Bíblia não diz, irmãos, mas eu acredito que a
funciona, foi meio tremendo, mas foi. Assim é o discípulo obediente, irmãos. Assim é o servo obediente. Ele ouve a voz do Senhor. E eu acredito que Ananias, ele foi lá mesmo tremendo, mas ele foi lá, né? Obedecendo a ordem do Senhor, obedecendo a ordem de Jesus. E ali Ananias vai lá, e a Bíblia diz que Ananias põe a mão sobre a cabeça de Saulo, ora por Saulo. E a Bíblia diz que no momento em que ele está orando, irmãos, caíram como se fossem umas escamas dos olhos de Saulo. E a Bíblia diz, aleluia, que Ananias ora, aleluia, e o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar nesta noite na tua vida, aleluia. O Espírito Santo nessa noite, ele vai te tomar nesta noite. O Espírito Santo do Senhor, ele vai vir sobre a tua vida nesta noite, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, ele vai te encher nesta noite, aleluia. E todas as escamas, aleluia, vai cair por terra nesta noite. Eita glória! Porque diante da presença de Deus não fica nada, aleluia. Diante da presença de Deus não fica nada, aleluia. Diante da presença do Senhor, aleluia, não há nada que possa suportar, aleluia. Não há nada de mal, aleluia, que possa suportar. Quando o Espírito Santo de Deus chega, quando a presença de Deus chega, aleluia, o mal tem que sair, aleluia. As escamas têm que sair, aleluia. O pecado tem que sair, aleluia. Todo embaraço tem que sair da nossa vida, aleluia. Lá no livro de Isaías vai dizer, aleluia, que o jugo será despedaçado por causa da unção, aleluia, por causa da presença, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nada